Quarta-feira, 22 de julho, sou João Tran, como sempre aqui, né, trazendo as notícias do início do dia, me informando para começar bem esta quarta-feira, mais um dia, e também te informando, papo de 15, né, 15 minutos, a gente traz um giro, um apanhado do que está acontecendo aqui em Salvador, na nossa política, também no Brasil e na Bahia. Mas vamos lá, minha gente, porque as convenções partidárias estão ganhando forma, minha gente. Ou seja, aquele momento de anúncio por parte dos partidos, quem serão de fato os candidatos, as chapas a serem formadas, tanto o seu candidato a governador, por exemplo, mas seu vice também. Tanto seu candidato ao Senado, mas o primeiro suplente e o segundo suplente também. Ontem teve anúncio sobre a suplência de Jacques Wagner. Em meio a esse caso do Banco Master, que sim chamou a atenção, ele trouxe para sua composição Edivaldo Brito, ex-prefeito de Salvador, que chega à primeira suplência aos 88 anos, tem uma longa história na política, também uma longa história na advocacia, no direito, enfim, né, um dos principais legisladores, inclusive, de diversas normas do nosso país, em especial na advocacia tributária. Edivaldo Brito chega a essa posição com unanimidade no PSD, pelo menos foi assim que indicou o partido, o Otto Alencar, senador também aqui da Bahia, mas presidente estadual aqui na Bahia do PSD, Otto Alencar disse que foi unanimidade o nome de Edivaldo Brito. Claro que vinha a discussão de quem ia compor, já que o PSD até então ocupava a posição de senador no grupo governista, ou seja, tinha o nome de Ângelo Coronel. Ângelo Coronel foi para a oposição e quem ficou no lugar foi o pré-candidato Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores. Com isso, configurou aquela chamada chapa puro sangue. PT encabeçando a chapa no governo, encabeçando a chapa no Senado e também na segunda vaga do Senado nessas pré-candidaturas. Então, teve esta configuração. E o PSD, qual seria o papel? E os outros partidos da base, qual seria o papel? MDB ficou como vice-governador, Geraldo Júnior, e Jacques Wagner ficando então com a primeira, o Jacques Wagner, no caso do PSD, a primeira suplência de Jacques Wagner com Edivaldo Brito. Segunda suplência ainda não está definida. Então a gente vai acompanhar também esse próximo anúncio que o senador Jacques Wagner vai ter que fazer até o dia 15 de agosto. Tudo isso deve ser formalizado, inclusive, ao TSE até o dia 15 de agosto. Até lá a gente acompanha. 16 de agosto, aí sim, começa a campanha. 26 de agosto começa também a propaganda eleitoral televisiva. E aí tá liberado toda a agonia. Agonia hoje também, viu? Porque além da formação de chapa da governista no lado do Senado, hoje nós temos o anúncio, a convenção partidária de Assemineto, do União Brasil, formalizando a sua candidatura. Na prática, a gente já sabe qual é a configuração, então não há nenhuma surpresa. Largou na frente a oposição, corrigindo rotas da última eleição, inclusive. Então, a Assemineto já fez toda a sua composição com Zé Cocá, Ângelo Coronel, candidato ao Senado, e também, como candidato ao Senado, o João Roma, ex-ministro da gestão Jair Bolsonaro. Essa é a configuração da direita, que vai ter o anúncio hoje oficial no centro de convenções a partir de 2h44. 44 é o número do partido, então a partir de 2h44 vai ter a convenção e, claro, que eu vou trazer todos os destaques aqui para vocês também, viu? Então, o momento importante da oposição hoje, pro lado governista, eu vinha comentando aqui no nosso YouTube, da dúvida se iria ou não Lula estar presente, se iria mudar a data ou não da convenção governista, da convenção de Jerônimo Rodrigues para lançar sua candidatura à reeleição. Pois é, agora está confirmado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará aqui no lançamento, na convenção partidária de Jerônimo Rodrigues. Então, expectativa para o dia 1º de agosto, quando será este anúncio com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, no dia 2, logo no dia seguinte, o próprio Lula terá sua convenção partidária, lançando a sua candidatura com Geraldo Alckmin enquanto vice e ele encabeçando a chapa. Por enquanto, Renan Santos do Missão já lançou o seu nome. A gente conversou sobre tudo isso e muito mais ontem no nosso vídeo do YouTube. Não se esqueça também de conferir. Agora, no outro lado da oposição, a gente falou que aqui na Bahia, Assemineto largou na frente, a oposição largou na frente, corrigiu rotas da última eleição, mas lá em Brasília a situação não é a mesma.
Flávio Bolsonaro chega às vésperas da Convenção Nacional do Partido Liberal, marcado para este sábado, às vésperas do encerramento do prazo eleitoral, do prazo do TSE para formalizar as candidaturas sem o nome de vice. Mostra essas rachas na direita a nível nacional, né? Se aqui no estado a gente está caminhando para a eleição com o menor número de candidaturas, porque a direita se uniu em torno do líder da oposição, Assemineto. Lá em Brasília a situação não é a mesma, a gente viu aqui na Bahia. A direita não se unir, a oposição não se unir, não gera bons frutos eleitorais, minha gente. Apesar de Lula estar patinando em diversas áreas do nosso país, a gente vem noticiando isso todos os dias. A popularidade oscilou muito em comparação a outras gestões dele. Agora, a oposição não consegue utilizar isso a seu favor. Vive uma derrocada de Jair Bolsonaro, que foi preso, perdeu seu espólio político para uma briga interna e uma briga geral da direita. Não conseguiu fazer essa transição. Perspectiva essa na esquerda, caso o Lula não consiga corrigir rotas para fazer seu sucessor. Porque se esse cenário acontecer, Lula pode ter maus bocados nas próximas eleições, a esquerda como um todo, configurando num caminho em que a esquerda sendo eleita esse ano, mas tem muita composição ainda para ser feita. O partido adiou a decisão, no caso de Flávio Bolsonaro, enquanto tenta atrair os republicanos ou a Federação União Brasil PP para a coligação. As duas forças políticas, no entanto, sinalizaram que podem adotar uma posição de neutralidade na disputa nacional, essa apuração do G1, e permitir que os diretórios estaduais escolham seus próprios aliados. Para os interlocutores de Flávio, o apoio de uma dessas siglas garantiria mais tempo de propaganda na rádio e na TV, como eu comentei, começa no final de agosto essa propaganda, reduziria a percepção de isolamento. Então, Daniela Marques, ex-presidente da Caixa, é o principal nome caso os republicanos venha, e aí configuraria essa vice. Em Mato Grosso, republicanos querem que o PL retire a candidatura de Wellington Fagundes para conseguir esses arranjos. Então, é fase de negociação, em plena última semana antes do anúncio, né? As negociações também envolvem Roraima, Acre, Espírito Santo e por aí vai. Já União Brasil Progressistas, a tendência é não apoiar Flávio de antemão. Qualquer outra novidade a gente vai ter que anunciar até sábado, né? Essa semana é chave aqui na nossa política e claro que a gente não vai perder um lance por aqui. Mas vamos sair um pouquinho do espectro da política, porque a gente vai falar muito dela ainda. Vamos falar de saúde, aliás, saúde que se misturou com segurança, né? Um problema que é de saúde pública, vira também um problema de segurança pública, vira um problema em diversas áreas, porque está sendo utilizado de forma descabida, de forma sem protocolo algum. Então, atinge diversos meios, é de fato uma crise interdisciplinar, digamos assim, né? Não tem para onde correr. A Polícia Rodoviária Federal já chegou a apreender, minha gente, só entre janeiro e maio de 2026, mais de 2.000 produtos irregulares de emagrecimento nas estradas só aqui na Bahia. Os produtos irregulares incluem as canetas emagrecedoras, produtos de formato ampola, que foram encontrados em 11 apreensões em território baiano, ali nas BRs, né? Isso sem nem contar com as BAs, que não são administradas pela PRF. Ao todo, minha gente, os dados foram divulgados pelo Fiquem Sabendo por meio da Lei de Acesso à Informação, que foram divulgados nesta terça-feira, e apontam ainda que no país foram registrados 310 apreensões, que resultaram no volume total de 45.436 unidades e outros 740 produtos de emagrecimento apreendidos. Inegavelmente, é um remédio revolucionário para a obesidade, então muito importante, claro, a gente não pode criminalizar, tratar isso daí tratar o problema de segurança como problema de saúde, são dois aspectos diferentes, os dois precisam ser vistos e melhorados, mas as canetas emagrecedoras, seja falsamente apreendidas, seja falsamente manipuladas, são grandes riscos aí sim, como um todo, para a nossa sociedade. Falando ainda em riscos da saúde, 2 clínicas odontológicas foram interditadas totalmente e outras 5 tiveram parte das atividades suspensas durante a operação da Polícia Civil aqui em Salvador. A operação foi feita nesta terça-feira e, ao todo, foram cumpridos 10 mandatos de busca e apreensão
em clínicas e consultórios localizados em 7 bairros na capital. 2 unidades em São Caetano, Plataforma, Sussuarana, Periperi, Paripe, Matatu e também no centro da cidade. 3 dessas pertencem às mesmas redes. Então são condições sanitárias, prontuários irregulares, contratos firmados com pacientes erroneamente coletados, documentação apreendida também, utilizada por esses sem comprovação, sem motivação. Então são diversos crimes que estão sendo investigados. Cuidado, né, gente, com a nossa saúde, ela precisa ser sempre colocada em boas mãos, né? A gente não pode banalizar porque a gente noticia muito isso. Nós tivemos um mutirão esse ano aqui em Salvador, no caso oftalmológico, mas que deu um grande problema, e também quesitos odontológicos agora sobre inspeção da Polícia Civil. Vamos seguir com mais informações, porque feriado vai ter mudança em como o comércio vai tratar essa relação para os trabalhadores. O Ministério do Trabalho, Emprego e Renda publicou no Diário Oficial desta quarta-feira a portaria que regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados. A medida entra em vigor imediatamente. A norma estabelece que o funcionamento nessas datas dependerá de autorização prevista em convenção coletiva firmada entre os sindicatos dos trabalhadores e empregadores. Ao mesmo tempo, restabelece autorização permanente para uma lista de atividades consideradas essenciais, e aí sim entra em um regime diferente, mas nas outras, no comércio, de forma diferente, como um todo. A partir de agora precisará ter essas convenções. Antes era o empregador que decidia, e aí ficavam refém os trabalhadores. Agora a tendência, a expectativa pelo menos, é que seja mais dialogado. Lembrando que aquelas convenções trabalhistas que já foram realizadas entre o sindicato e o empregador mantém igual, elas seguem valendo. É o caso apenas de revisão de quem tinha uma ordem direta do empregador. Vamos seguir, minha gente, vamos falar de uma campanha importante, a campanha Abrace São Francisco, que prevê venda de souvenirs, inclusive com a possibilidade de um ponto físico ainda neste ano, para vender esses pontos. A possibilidade também de um hotel no lugar do convento, ou então em parte do convento de São Francisco, e ainda outras medidas como um espaço de café na igreja de São Francisco. A ideia foi exposta pelo Frei Lohane, tentando trazer outras fontes de renda para a igreja de São Francisco. Transformar ali não só num espaço religioso, como mas também aproveitar o potencial cultural que ele tem, o potencial turístico que ele tem. E assim ajudar nas rendas de manutenção do espaço e, claro, atualmente nas obras. Já não corre mais risco de desabamento, como o Frei explicou, comentou ontem em café da manhã com os jornalistas, a qual eu tive a oportunidade de estar presente, rever a igreja de São Francisco, que é tão linda. Saudade que eu estava de ver os nossos templos, quanto tempo tinha que eu não entrava, já que ela está fechada desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado, quando o acidente vitimou, inclusive, uma turista paulista. Uma pena, mas que agora já foi feito todo o trabalho, impedindo uma possibilidade de desabamento. Ainda vai ser colocado o forro e, a partir de então, uma possibilidade de gradualmente voltar às visitações ou então até às missas, se Deus quiser. Torcemos muito para isso, porque é uma importante ferramenta histórica de nossa cidade. Inclusive, ele comentou sobre essa necessidade de reforços em termos de arrecadação. Só o projeto como um todo deve custar, segundo o IPHAN, 61 milhões de reais. E o novo PAC destinou 20 milhões de reais para essa reforma. Então, um cuidado que a nossa igreja de São Francisco terá se a gente ajudar também. A campanha chama todos os empresários, por exemplo, a ajudarem a população com souvenirs, por aí vai. E tomara que assim a gente consiga fortalecer esta importante campanha. Viu, minha gente? Muito bom, mais um Papo de 15 com vocês, fazendo um convite, claro, para você acompanhar a programação da nossa Rádio Excelsior. Hoje a notícia ao vivo, 5 da tarde, nós vamos conversar com o presidente do sindicato, com o representante, na verdade, do sindicato dos professores da rede privada, eles que estão em mobilização, pedindo melhores condições de trabalho, em campanha salarial e com possibilidade, inclusive, de greve. E a gente vai, claro, acompanhar e trazer
todos os detalhes no nosso É Notícia. Tem também podcast com Davizinho, no Aratuta 11, se você quiser arrochar. É a hora, Davizinho do Arrocha, conosco. Papo, gente boa demais, resenha demais. Então nós temos resenha 2 da tarde, nós temos formação, prestação de serviço às 5 da tarde. Muito obrigado por mais um dia, mais uma companhia. Hoje é quarta-feira, logo mais a gente volta, viu? Fique comigo ao longo de todos os dias. Um ótimo dia, tchau, tchau.